Enquanto você ainda responde os seus e-mails na mão, cria seus conteúdos de uma forma tradicional, né, manualmente, tem gente automatizando atendimento, criação de conteúdo e até vendas com os assistentes de inteligência artificial. A verdade é que você não precisa mais fazer tudo sozinho. Hoje, qualquer um pode criar um assistente com IA sem saber de programação. E esse é o intuito do vídeo. Hoje eu vou te mostrar um passo a passo para você criar o seu primeiro assistente virtual para te auxiliar nas tarefas diárias ou qualquer coisa que você precise de um estagiário brilhante do seu lado para executar com você. Pensando até em produtividade com o ChatGPT principalmente, eu já gravei um vídeo sobre isso e eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir depois. Um assistente de IA é como se a gente separasse o ChatGPT para executar uma tarefa específica, como se você pegasse de fato um estagiário, uma pessoa que consegue cumprir fielmente uma tarefa específica que você passa para ele, como, por exemplo, escrever roteiros para vídeos no YouTube, criar postagens para o Instagram ou até te ajudar com qualquer tarefa que seja diária para que você consiga perguntar e debater durante o dia com uma pessoa que saiba exatamente o que você está falando. Mas tem uma confusão aqui e tem muita gente que fala no dia a dia sobre agente de IA. E sim, eles se parecem, mas tem uma diferença bem importante aqui. O assistente de IA ele é mais direcionado, ele segue todas as suas instruções, responde e auxilia, mas geralmente ele não age por conta própria. Já o agente de IA ele é mais autônomo, ele recebe um objetivo seu e tenta cumpri-lo, chamando por ferramentas, tomando algumas decisões, tentando fazer sem que você guie ele o tempo inteiro. Num exemplo prático, se você diz, me ajude a montar um post sobre produtividade, o assistente ele vai te ajudar ali na conversa a debater e trazer de fato as escritas e todo o post pronto para você. Por outro lado, o agente ele já pode pesquisar algumas tendências, escrever, revisar e ainda agendar o post tudo sozinho e depois ainda capaz de te mandar todas as análises e estatísticas do post sozinho. Aqui nesse vídeo a gente vai focar no assistente, que é mais fácil de criar, mais seguro para você controlar e já resolve muita coisa para quem vive da internet. Quem sabe eu traga também em outro momento um vídeo sobre a criação de agentes de IA. Se você cria conteúdo, atende clientes, presta serviço na internet, isso aqui pode mudar seu jogo. A gente consegue fazer muita coisa com os assistentes de IA e eu já tive vários momentos onde eu pagava muito por várias ferramentas onde simplesmente eu conseguia utilizar um assistente de IA para facilitar a minha vida e eu não ter que pensar o tempo todo. Mas um ponto importante é que mesmo que a gente tenha algumas coisas que a gente consiga automatizar, a gente precisa saber bem o que automatizar. Para qualquer empresa ou fluxo de produção, como um criador de conteúdo, uma pessoa que resolve problemas, né, seja prestando serviço ou vendendo algum produto, a gente precisa saber claramente qual é o processo de uma atividade para a gente conseguir automatizar ela. A partir do ponto onde essa atividade começa, essa demanda surge, o que você faz em cada etapa para depois concluir essa atividade, né? Enviar para o cliente, seja qual que seja a conclusão dessa atividade. Quando você sabe cada etapa, a gente consegue automatizar isso utilizando o agente. Basicamente, a gente consegue utilizar o seu tempo para usar nas coisas mais essenciais, como pensar em novas soluções, criar novas soluções e até vender elas para você aumentar o seu faturamento. E agora nesse vídeo a gente vai para a parte mais prática, a gente vai utilizar aqui o ChatGPT para a criação desse agente, então já vamos lá para o meu computador que eu quero mostrar para vocês um passo a passo para a gente começar a criar. Vale lembrar que a maioria dessas ferramentas elas têm planos gratuitos para a gente começar a testar, mas o ChatGPT ele precisa ser um plano Plus, né? Um plano que custa ali $20 por mês para você começar a utilizar e criar o agente principalmente, né? Essa é a única coisa paga de fato que você vai precisar, que é assinar o ChatGPT. Já aqui na tela do ChatGPT, então a gente vai acessar aqui pelo ChatGPT. Essa é a tela inicial e a gente vai usar aqui também, eu separei, dá pra gente usar também o Claude como uma auxiliar que a gente vai utilizar de forma gratuita e tal. E o Gemini também, Gemini, seja lá como você gosta de chamar, são as duas, dá pra usar gratuita. O Gemini aqui eu realmente uso a forma gratuita, então vocês podem perceber, eu uso o Free. E o Claude eu pago a versão Plus, o plano Pro no caso que eles chamam aqui, mas a diferença que eu tenho é alguns tokens a mais, eu consigo usar por mais tempo. Mas isso não vai importar aqui. Já aqui no chat, a gente clica aqui, vocês precisam pagar o plano Plus, e aí vocês podem clicar aqui em meus GPTs. Vocês vão perceber aqui que eu já tenho dois assistentes que eu já criei, já enquanto estava testando nessa conta aqui como é que a gente ia fazer, tanto que o Leadbook é um assistente que está aqui na descrição do vídeo, você consegue comprar, que é como hoje eu faço todos os meus e-books, tanto para mim quanto para a assessoria
porque eu presto aqui para alguns clientes, a gente faz os e-books de captação, para captação de leads e tal. É uma facilidade. Antigamente, eu utilizava o ChatGPT como, de fato, ali um chat que ia escrevendo para mim, dava muito mais trabalho, eu precisava de bons prompts para fazer, eu conseguia bons resultados, mas agora ficou muito mais fácil, muito mais rápido, utilizando o assistente, e é por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui também para você. E aí, nessa tela, então, a gente vai clicar aqui em criar um GPT. Quando a gente clicar aqui nessa tela, a gente tem duas maneiras. A maneira mais simples é você utilizar esse criar, né? Tem que criar e configurar. É o criar, onde você vai conversar com o próprio chat GPT para a gente criar aqui um assistente. E aqui na parte do lado da direita a gente vai ver como é que ele vai ficando e a gente pode testar ele no decorrer desse tempo. E na parte de configurar, que é uma parte que eu gosto mais, a gente consegue aqui colocar mais informações. Ele fica um pouquinho melhor. Ele não é tão... como é que eu posso dizer, tão congelado, porque não é o próprio chat GPT que está criando para mim, sabe? Você consegue moldar ele um pouquinho melhor. Mas se você estiver começando, eu te recomendo criar pelo menos o primeiro assistente, você criar aqui por essa parte de criar, porque vai ficar mais simples. Você também já vai experimentando como que fica, o que ele pede, como que funciona, principalmente se você não entende assim do chat GPT, não entende sobre prompts, né? Você é uma grande especialista nisso. Aqui eu vou fazer então das duas maneiras, eu não vou me aprofundar tanto na parte de criar, mas eu vou fazer para você ver como funciona. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu quero fazer então um assistente de chat GPT para criação de roteiros no YouTube. Aí eu vou fazer aqui pela parte de criar. Então a primeira coisa que eu vou falar aqui para você, de ajuda para criar roteiros para o YouTube. Então eu já vou colocar aqui, já vou dar o primeiro direcionamento para ele, já está atualizando aqui o GPT, e aí ele vai te perguntar algumas coisas. Então basicamente já vai ter um direcionamento, o que precisa fazer, quais são as próximas etapas, essa é a parte mais importante. Aí assim que ele finaliza, ele já cria aqui uma imagem pro robô. É a imagem que fica lá na parte de cima, que vocês podem ver, quando vocês forem compartilhar esse robô, é a imagem que vai ficar ali. Então ele já cria essa imagem para você. E aí ele te pergunta, ó, criei para o roteirista para o YouTube, você gostaria de ajustar algo no visual? Aqui você pode dar um direcionamento para ele mudar a imagem, né, da forma que você quer, ou simplesmente aceitar. Aqui no caso eu vou colocar, vamos usar essa. Vamos usar essa. Se você não gostou do nome que ele deu aqui, você também pode, ó, vamos utilizar outro nome. Você pode pedir sugestões para ele, você pode já dar o nome completo, não, o nome que você procurou para esse assistente. Aqui a gente já pode testar um tema, ou a gente pode continuar treinando ele, que é a ideia daqui, né? Dito isso, eu vou enviar esse primeiro comando aqui para ele entender mais ou menos o que eu espero do roteiro. Ele vai atualizar o GPT e eu vou dar mais orientações. Isso aqui vale muito também, eu sei hoje como funciona a estrutura de um roteiro, então eu consigo, isso vale muito a pena você entender também do que você vai pedir primeiro, para você entender quais orientações são necessárias, porque assim, o GPT, ele entende muito de muitas coisas, mas a gente precisa falar com ele como se fosse falar com uma criança de 8 anos. As suas orientações precisam ser muito precisas e claras. Aqui, o óbvio, ele precisa ser dito. Antes de começar as estruturas, então outro ponto aqui que depois ele vai já entender como roteiro, mas antes de ele passar essa estrutura, eu quero que ele pergunte para a pessoa, depois que ela enviou o tema, quanto tempo deve durar o vídeo. Para antes, aí assim ele montar essa estrutura. Ó, agora ele tá pedindo se eu quero experimentar algum tema, mas não, antes disso eu vou dar mais uma orientação para ele aqui muito importante. Ó, após enviado o tempo, solicite ao usuário se deseja enviar algum link de algum vídeo ou matéria para ter como base no assunto. Então aqui eu coloquei para ter como base no assunto, vou enviar também para ele seguir essas orientações. Algumas coisas que vocês podem ir testando também, depois vocês vão perceber aos poucos que precisam de algumas alterações, né? Conforme ele vai dando resposta para vocês. E vocês podem ir aqui alimentando e alterando ele. Mas como já tem algumas premissas, eu já vou alimentar ele de contrapartida. Após o envio da estrutura, pergunte ao usuário se deseja alterar algum bloco da estrutura do roteiro. Caso diga sim, altere conforme solicitado. Caso diga não, pergunta se deseja escrever os blocos do roteiro com todas as falas completas. Caso diga sim, escreva-o completamente. Caso diga não, pergunte se deseja alguma adaptação do roteiro para shorts. Então, mais uma orientação que eu vou mandar para ele seguir conforme eu estou implementando aqui com ele. E aqui mais um comando que eu vou dar para ele que eu sei que é muito importante, que é na construção da estrutura do roteiro, leve em consideração para o bloco 1 que os primeiros 30 segundos do vídeo são os mais importantes para a retenção. Use um gancho inicial, que está escrito errado, o gancho inicial muito forte e criativo sobre o tema do vídeo. Então, mais uma orientação para a gente começar agora a testar esse nosso assistente. Vocês percebem que aqui usando essa parte de criar, então ele acaba sendo muito mais fácil, que a gente vai conversando aqui com ele. Então tá, eu vou enviar aqui um olá. Seu vídeo me conta qual que é o tema do vídeo que você quer fazer. Como ganhar dinheiro na internet. Esse é o tema do vídeo. Vou mandar o tema, né? Fingir que a gente que é um usuário. Um tema super popular, com grande potencial, onde começar a estrutura do roteiro, me responde rapidinho. Qual que é o tempo de duração do vídeo? A gente pode pedir para ele enviar essas 4 perguntas separadamente, tá? Como vocês preferirem.
O tempo de duração, 20 minutos. Ó, vamos ver agora qual que é o próximo passo. A gente mandou as informações que ele solicitou. Beleza. Ele começou já a montar esse roteiro, então é muito importante, ó. Uma coisa que eu acho interessante, ó, já vendo o resultado que ele deu aqui, eu acho interessante ele perguntar também, após a resposta, antes de montar a estrutura, se a gente deseja personalizar a fala, ou pode ser até depois da estrutura, vamos ver o que ele vai perguntar, mas eu acho que ele deve perguntar se a gente quer personalizar a fala para ficar mais parecido com o que a pessoa fala, e aí a gente pode enviar, ele pode solicitar um áudio, pode solicitar um texto, né, uma legenda de uma publicação de Instagram, por exemplo, para o chat identificar como que a pessoa se comunica, para ficar mais parecido possível. Ó, se quiser, posso ajustar rapidinho, se estiver certo, posso seguir para escrever o roteiro completo com todas as falas desenvolvidas. Então ele está seguindo exatamente como a gente perguntou aqui para ele. Se eu der um comando aqui agora para ele novo, ele vai zerar essa pré-visualização aqui, ele vai zerar como se a gente não tivesse feito. Mas basicamente, a gente já tem a estrutura do roteiro aqui, que serve aqui como boa parte, né? Então, bloco 1, abertura, gancho forte, aqui é a abertura. O bloco 2, a gente vai desmistificar essa ideia, onde a gente mostra que a gente tem que mostrar que ganhar dinheiro online não é sinônimo de enriquecer rápido, mas sim de construir algo aos poucos. E ele vai construindo essa ideia aqui em torno dos 20 minutos que ele imagina aqui. Quer finalizar e já colocar para rodar, a gente só clica aqui no canto direito em cima em criar, que aí a gente já consegue ou deixar esse GPT público, né, para todo mundo que quiser usar o chat GPT conseguir encontrar. A gente pode deixar totalmente privado para só você mesmo conseguir encontrar, ou consegue deixar para compartilhar com o link, né? Você tem um link e aí as pessoas que você compartilha esse link conseguem acessar esse assistente. Para a parte de configurar, então se a gente for configurar aqui, tu vê como a gente já começou aqui, né, pela parte de criar, ele já preencheu algumas coisas para mim. Eu já consigo alterar aqui o nome, a imagem, a descrição, né? Então ele colocou aqui e as instruções. Tá? Então ele está colocando algumas instruções. Ó, fale de forma clara, amigável, motivadora, sempre com foco em ajudar o usuário. Quebra-gelos. Esses quebra-gelos são as primeiras coisas que ficam na parte de cima. Quando você acessa o chat GPT, aqui na parte de cima fica algumas mensagens pré-criadas para você clicar e iniciar essa conversa. Isso aí, esses quebra-gelos aqui, tá? Conhecimento, aqui a gente pode colocar alguns arquivos e aí eu posso colocar para ele buscar na web, né, usar a lousa e usar a geração de imagens também do 4O se precisar. E aí, qual que é a parte interessante? Aqui a gente vai usar, por exemplo, o Claude, que eu gosto bastante com a forma que o Claude escreve, mas o Gemini também pode ser muito interessante porque, né, como ele é todo linkado ao Google, ele tem facilidade de algumas informações. Então, você pode buscar algumas informações, matérias, artigos todos da internet pelo Gemini é mais fácil. Mas aqui no Claude, então, vocês têm acesso a esse 3.7, que é o modelo que fica gratuitamente também. Eu posso acessar outros aqui, mas esse aqui é o melhor mesmo. Tá? Então, vamos colocar aqui, eu vou pedir agora para o Claude escrever alguns prompts visando melhorar o roteiro e esses prompts vão servir de sugestão. Então, a gente vai criar alguns prompts para melhorar aquele assistente, só que esses prompts vão ser criados por outro IA. Ó, eu vou dar um olá aqui para a gente iniciar a conversa. Eu gosto de dar um alô aqui para IA. Ó, vou começar aqui dando ali o contexto para o Claude. Então, vamos trabalhar com a criação de roteiros para vídeos horizontais do YouTube. É claro que eu vou tentar conversar de uma forma muito mais simples, porque assim, se eu colocar prompts avançados, começar a, tipo, botar como que a minha cabeça funciona para fazer isso aqui, talvez, se você pensar muito diferente, você não vai conseguir chegar no mesmo resultado que eu. Então, a ideia é ficar o mais simples possível para que você também consiga criar o melhor assistente para qualquer tarefa que você queira criar. Então, eu coloquei essas informações porque eu sei já que o Claude ia me pedir algumas coisas para a gente fazer. Ó, então, o que eu coloquei, essas informações são gerais, a gente vai treinar um assistente de IA para criar esses roteiros. Preciso que você aja como um copywriter muito experiente em roteiros viciantes e que seguram a atenção da audiência e viralizam os vídeos no YouTube. Tá? Então, aqui ele me deu mais ou menos uma estrutura infalível para esses roteiros viciantes. Agora, a gente deu mais ou menos um contexto. É claro, gente, isso aqui é muito mais simples para o vídeo também não ficar muito, muito longo. Mas vocês estão entendendo a premissa e eu quero que vocês compreendam o que eu estou fazendo aqui para que vocês façam isso na casa de vocês. E quanto mais tempo vocês ficarem aqui no Claude ou no Gemini criando isso, quanto mais tempo vocês forem alimentando o ChatGPT, melhor vai ficar o assistente, melhor vai ficar o resultado que vocês vão ter. Então, vocês estão percebendo aqui que ele já está criando um prompt aqui completo, ele está deixando aqui no documento fechado. Vamos esperar ele dar o resultado aqui para a gente jogar esse prompt lá no ChatGPT. Ó, ele fez esse prompt que vai incorporar uma identidade clara e definida, master script, com conhecimento profundo em psicologia comportamental e padrões de viralização. Então, olha quanta coisa colocou. Eu gostaria que eu explicasse algum elemento específico do prompt. Personalidade, tom, mecânicas de linguagem elite, ele tem tudo aqui pra gente. Eu vou, então, salvar aqui, tentar salvar como PDF. Ó, prompt avançado. E vamos voltar aqui no ChatGPT
e vamos carregar esse arquivo. Então é isso, carregamos o arquivo e aí agora a gente pode, já colocou tudo que precisa, se quer trocar o nome, se vocês quiserem você pode voltar aqui e jogar esse prompt aqui também, seguindo esse conhecimento a gente pode criar em criar. E aqui vocês vão ter as opções que eu mencionei, então apenas para mim, qualquer pessoa com link e a loja do GPT para aparecer para todo mundo. Então eu vou deixar aqui qualquer pessoa com link, vou salvar, né? Esse GPT vai ser criado e agora a gente clica aqui em ver GPT, ó. Então, aqueles quebra-gelos que vocês viram são essas 4 frases aqui. Então, vocês podem mexer nisso aqui também. E aí, aqui, ó, quando vocês forem olhar, usar esse coisa, ele vai aparecer aqui como roteirista para o YouTube, o nome do agente tem que aparecer aqui. E aí, aqui vocês podem começar a conversar. Então, pode dar um olá aqui. Aqui é uma conversa de fato, não é aquela pré-visualização. Então, ele pede algumas coisas aqui pra gente. O objetivo do vídeo. A gente pode começar a criar o roteiro, tá? Se vocês quiserem o link desse assistente de IA que foi criado, porque eu vou treinar ele, eu vou aperfeiçoar ele conforme passa o tempo e vou criar alguns vídeos com roteiros criados por esse assistente aqui para o canal e eu vou avisando vocês. Se vocês querem ter acesso a esse link aqui do chat GPT que eu criei, desse assistente, deixa nos comentários aí que quem sabe eu libero para vocês também, beleza? Tente não tratar o seu assistente como um robô qualquer. Quanto mais inteligente, quanto mais informações tiver o seu prompt, melhor ele vai ser, melhor os resultados que ele vai te trazer também. Tente sempre dar exemplos para ele, trazer pesquisas, colocar PDFs, atualizar ele sempre com frequência. Um bom assistente ele sempre vai ser bem treinado, com bastante paciência e repetição. Agora imagina que você, como criador de conteúdo, uma pessoa que tenta ou que já vive da internet, se você tem um assistente que vai te ajudar a gerar ideias e criar conteúdos para você no YouTube, um outro que ajuda a você a criar roteiros, um outro que ajuda a criar carrosséis para o Instagram, ou até criar sequência de threads e postagens para o Twitter, que você tenta há muito tempo se posicionar numa nova rede social e não consegue. Imagine então você que tem um hábito muito forte da leitura, ter um assistente exclusivo para ficar resumindo e debatendo sobre os livros que você está lendo, trazendo os principais insights, fazendo você conversar com ele e assim gravando melhor os ensinamentos do livro que você leu. É aí que você deixa de ser o seu gargalo e vira o estrategista do seu negócio. Eu debato sobre isso e muitas coisas sobre bastidores, jornadas e estratégias de negócio na nossa newsletter, o Atlas News. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é de graça para você assinar e eu te envio no seu e-mail de segunda a sexta, praticamente todos os dias às 11h59 da manhã. Agora você já descobriu que não precisa de mais horas no seu dia, só precisa de uma inteligência, né? Algo mais automatizado trabalhando por você diariamente. Você já chegou até aqui, já está à frente da maioria, já consegue então construir o seu agente, parar de gastar energia com coisas que você consegue automatizar. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma maneira, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo ou então deixa um comentário com qualquer dúvida ou coisa que você queira debater, porque eu respondo todos os comentários. Fechou? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!